Bom dia, crianças. Tudo bem? Vamos lá? Nossa aula de matemática de hoje, continuando ainda a unidade 3 de atividades complementares, tá? O livro fininho e a página é página 48. Abram aí para mim, por favor, na página 48, tá? Aí na página 48, gente, vai continuar falando para nós sobre a composição e a decomposição, tá? Usando a unidade de milhar. Então, o exercício número 5, ele fala assim: uma agência de viagens fez um levantamento da quantidade de pacotes vendidos em cada mês no primeiro semestre do ano e organizou os dados em uma tabela. Veja, então aqui nós conseguimos ver o título da nossa tabela, né? Quantidade de pacotes vendidos, de viagens vendidos no primeiro semestre. Aqui os meses, de janeiro a junho, e aqui a quantidade de pacotes, tá? Então, em janeiro, vendeu 9.570 pacotes, fevereiro, 8.001, março, 5.723, abril, 3.408, maio, 4.552 e junho, 8.269. E aí a letra A pede assim: pinte de amarelo os 3 meses em que a agência de viagens vendeu as maiores quantidades de pacotes de viagem. As maiores, os 3 meses. Então, nós podemos verificar aqui que, ó, dentro da tabela, o maior número, o primeiro maior número, qual é? Janeiro, né, com 9.570. Então, podem pintar janeiro. Depois de 9.570, qual que é o maior número que vem? Vem 8.269, né? 8.001. Então, esses são os 3 meses que mais venderam viagens, os pacotes de viagens, tá? E agora, pinte de verde o mês em que a agência vendeu a menor quantidade de viagens. Então, aqui agora sobraram somente os meses de março, abril e maio. Qual que é a menor quantidade? 5.723, 3.408 ou 5.552? A menor quantidade é abril, 3.408. Podem pintar de verde, tá? Letra C. Agora decompõe os números que aparecem na tabela. Janeiro. Em janeiro apareceu 9.570. Quando nós vamos decompor 9.000 mais 500 mais 70. Ou seja, 9 unidades de milhar mais 5 centenas mais 7 dezenas. Em fevereiro, foi 8.001, tá? 8.000 mais 1, que significa 8 unidades de milhar mais 1 unidade, tá? Março, 5.723, que ficará 5.000 mais 700 mais 20 mais 3. Ou seja, 5 unidades de milhar mais 7 centenas mais 2 dezenas mais 3 unidades. Abril vendeu 3.408. Então, ficará 3.000 mais 400 mais 8, que são 3 unidades de milhar mais 4 centenas mais 8 unidades. Em maio, foi 4.552, que significa 4.000 mais 500 mais 50
mais 2. 4.000 são 4 unidades de milhar, 500, 5 centenas, 50, 5 dezenas e 2, 2 unidades, tá? E em junho, 8.269. 8.000 mais 200 mais 60 mais 9. 8 unidades de milhar mais 2 centenas mais 6 dezenas mais 9 unidades, tá? Letra D. Observe novamente na tabela que a quantidade de pacotes de viagem verificados em cada mês foi diferente. Compare essas quantidades e preencha os espaços a seguir usando maior do que ou menor do que. Então, nós temos que analisar a tabela para poder responder, tá? A quantidade de pacotes de viagens vendidos em janeiro é maior do que ou menor do que a quantidade de pacotes de viagens vendidos em abril. Se nós voltarmos lá na tabela, nós vamos verificar que a quantidade de janeiro é maior do que a quantidade de abril, tá? Então, vamos lá. Maior do que. A quantidade de pacotes de viagens vendidos em março é maior ou menor que a quantidade de pacotes vendidos em fevereiro? Olhando lá a tabela, nós vamos verificar que é menor a quantidade. Em março vendeu 5.723, em fevereiro vendeu 8.001. Próximo, a quantidade de pacotes de viagens vendidos em junho é maior ou menor do que a quantidade de pacotes de viagens vendido em janeiro? É menor, pois em junho vendeu 8.269 pacotes, em janeiro 9.570 pacotes, tá? Próximo. A quantidade de pacotes de viagens vendidos em maio é maior ou menor do que a quantidade de pacotes de viagens vendidos em abril? Em maio, vendeu uma quantidade maior do que em abril, pois em maio vendeu 4.552 pacotes e em abril vendeu 3.408 pacotes. E o próximo, a quantidade de pacotes de viagem vendidos em fevereiro é maior ou menor que a quantidade de pacotes de viagens vendidos em junho? Em fevereiro foram vendidos 8.001 pacotes, em junho 8.269. Então é menor, tá? Escreva os números da tabela em ordem crescente. Decrescente. Decrescente é que vai do maior para o menor. Ele decresce, ele diminui. Então, tem aí 9.570, 8.269, 8.001, 5.723, 4.552, 3.408, tá bom? E letra F. Em algum mês, a quantidade de pacotes de viagens vendidos foi maior do que 9 unidades de milhar, ou seja, maior do que 9.000? Se sim, qual o nome deste mês? Nós olharmos novamente na tabela, nós vamos ver o quê? Que no mês de janeiro foram vendidos 9.570 pacotes, tá? Continuando agora na página 50, tem o exercício número 6, que fala assim: a agência de viagens Via Mar está oferecendo pacotes promocionais para as férias de julho. Veja os possíveis destinos. Fortaleza, R$ 6.650.
Fernando de Noronha, R$ 9.805. Rio de Janeiro, R$ 2.707. Maceió, R$ 7.532. Porto Seguro, R$ 3.959. E Poços de Caldas, R$ 1.061. Algumas famílias foram até a agência de viagens comprar pacotes promocionais. Observe as informações sobre os pacotes escolhidos pelas famílias e depois preencha o quadro. A família 1, ela escolheu o pacote em que o número 6 vale 60, ou seja, está na ordem das dezenas, tá? Aqui, Fortaleza não está na ordem das dezenas, está na ordem da centena e da unidade de milhar. Fernando de Noronha não tem o número 6. Rio de Janeiro não tem o número 6. Maceió não tem o número 6. Porto Seguro não tem o número 6. Poços de Caldas tem o número 6 na ordem das dezenas. Então, a família 1 vai para Poços de Caldas, tá? A família 2 escolheu o pacote em que o número 0 ocupa a ordem da unidade. Em que o número 0 ocupa a ordem da unidade. Se nós olharmos aqui, Fortaleza ocupa a ordem da unidade, Fernando de Noronha, não, Rio de Janeiro, não, Maceió, não, e Porto Seguro também não. Então, a família 2 vai para Fortaleza, tá bom? E a família 3 escolheu o pacote em que o número 7 ocupa a ordem da centena. Aqui em Fernando de Noronha, nós não temos o número 7. No Rio de Janeiro, 2.707. Tem o 7 na ordem das unidades, dezena 0, e tem o 7 na ordem das centenas. Então, a família 3 foi para o Rio de Janeiro, tá bom? E continuando, aí na página 51, depois de escolherem os destinos para aproveitar as férias, as famílias terão que preencher folhas de cheque para pagar as viagens. Ajude-as escrevendo por extenso o valor de cada um dos cheques a seguir. Gente, aqui em cima, hoje o cheque é um papel, uma moeda pouco usada, né? Um dinheiro pouco usado, já diminuiu bastante, porém é necessário vocês saberem como que se preenche uma folha de cheque. Então, aqui em cima tem que colocarmos a data, tá? E aí tá aí, ó, Banco Poliedro, né, que é o banco da Poliedro, é fictício, né? É só para vocês verem aí. E o valor deste cheque é R$ 1.061. Então, nós vamos escrever aí R$ 1.061, tá? Então, é só escrever aí na linha. Gente, o correto é escrever aqui na frente do D, tá? Ó, pague por essa quantia, pague por este cheque a quantia de. Vocês têm que escrever aqui nessa linha. Eu coloquei embaixo porque não cabia o meu escrito na linha de cima, senão ia ficar muito pequeno, tá? Então eu coloquei aqui embaixo, mas vocês coloquem na linha de cima, continuando aí, tá? Família 2, também coloquem a data e o valor, R$ 6.650. Também aqui na frente, pague por este cheque a quantia de. Vocês vão colocar nessa linha e continuar na de baixo. R$ 6.650, tá? E a família 3, a mesma coisa, a data, e aí aqui na frente, o valor pago. R$ 2.707, tá?
Meus amores, por hoje a nossa aula é esta. Amanhã retornaremos com mais.